Sejam muito bem-vindos ao primeiro Fórum de Governança do Poder Judiciário, a experiência na prática realizado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais em parceria com a Rede Governança Brasil. Convidamos para compor a mesa de honra o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, desembargador Gilson Soares Lemes, acompanhado do ministro do Tribunal de Contas da União, embaixador da Rede Governança Brasil, Augusto Nardes. Convidamos o presidente do Conselho de Administração da Rede Governança Brasil, Luiz Antônio Peixoto Vale. Convidamos o presidente da Rede Governança Brasil, Petros Elesbão Lima da Silva. Convidamos o primeiro vice-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, embargador José Flávio de Almeida. Convidamos o Corregedor-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, desembargador Agostinho Gomes de Azevedo. Convidamos o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, desembargador Fernando Cerqueira Norberto dos Santos. Convidamos o terceiro vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, desembargador Edson Aguiar de Vasconcelos. Convidamos o juiz auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça de Roraima, Bruno Costa, representando o presidente, desembargador Cristóvão José Suter Corrêa da Silva. Convidamos o Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, em exercício, Dr. Carlos André Mariane Bittencourt. Convidamos o presidente do Tribunal de Convidamos o presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, desembargador Fernando José Armando Ribeiro. Convidamos o vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, conselheiro Gilberto Giriz. Convidamos para tomarem assento à frente a coordenadora de atendimento da Defensoria Pública de Belo Horizonte, defensora Silvia Leonel Ferreira, representando o defensor público geral, Dr. Gério Patrocínio Soares. Convidamos o presidente da Associação dos Magistrados Mineiros, AMAGES, desembargador Alberto Diniz Júnior. Convidamos o superintendente administrativo adjunto do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador José Arthur de Carvalho Pereira Filho. Convidamos a advogada-geral adjunta Ana Paula Mugler Rodarte, representando o advogado-geral do Estado de Minas Gerais, Dr. Sérgio Pessoa de Paula Castro. Convidamos a vice-presidente do Conselho de Administração da Rede Governança Brasil, doutora Cristiane Geis Nardes Farinon. Convidamos o coordenador de governança do Conselho Nacional de Justiça e vice-presidente da Rede Governança Brasil, Flávio Feitosa Costa. Convidamos o superintendente de investigação e política judiciária, o delegado Márcio Nobac, representando o chefe da Polícia Civil, Joaquim Francisco Neto e Silva. Convidamos o presidente do Instituto Latino-Americano de Governança Pública, Dr. Marcelo Becker. Convidamos a assessora técnica especializada da presidência do Tribunal de Justiça, doutora Tatiana Camarão. Convidamos o diretor financeiro da Rede Governança Brasil, Henrique Farinon.
Participa de forma virtual deste fórum o terceiro vice-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o desembargador Newton Teixeira Carvalho. Senhores magistrados, autoridades do mundo oficial, representantes da rede de governança, participantes do fórum, servidores do Poder Judiciário, senhoras e senhores, sejam bem-vindos. Vamos ouvir o hino nacional brasileiro e o hino do Poder Judiciário de Minas Gerais, serão executados pelo sexteto de cordas da Orquestra Jovem do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Convidamos para tomarem assento à frente o presidente da Associação dos Defensores Públicos de Minas Gerais, o defensor Fernando Campelo Martelito,
e também a presidente do Conselho Fiscal da Rede Governança Brasil, Renata Andrade. Senhoras e senhores, assistiremos agora ao vídeo institucional da Rede Governança Brasil. Rede Governança Brasil, 7 de julho de 2019. Um movimento cívico surgiu. Muito mais que um sonho. 7 de julho de 2019. Estamos numa caminhada e vamos alcançar uma grande vitória para o Brasil. Ajudar a buscar caminhos e horizontes para que a gente possa ter um porvir melhor. Nosso grande objetivo é deixar um legado para todos os brasileiros, que existem brasileiros voluntários que pensam e sonham em transformar essa nação através do conhecimento, da técnica, onde a questão política é importante ser discutida durante a eleição, mas temos que ter instituições como a Rede Governança Brasil que pense a nação, que viva a nação, que transpira a nação através da capacidade do seu conhecimento de cada um. Essa é a Rede Governança Brasil. Legalmente constituída como Alagov, Associação Latino-Americana de Governança, possui centenas de voluntários de alto nível, estruturados em comitês temáticos, atuando no Brasil e no exterior. Foi assim que no mês de fevereiro constituiu-se a Associação Latino-Americana de Governança. Convicção de que a linguagem da governança é de fato universal. Buscamos sim uma referência de gestão, de monitoramento, de avaliação que possa construir dentro de um sistema globalizado, sinérgico entre público e privado, com transparência, equidade, responsabilidade e principalmente prestação de contas, em favor, é claro, de quem? Do cidadão, que sou eu, que é você. No momento em que a sociedade espera de todos nós mais transparência e uma agenda positiva na construção da governança pública, a rede vem com essa missão tão importante de disseminar esse conhecimento. São várias as atribuições, são várias as funções e principalmente o ativo da rede é a parte mais importante da associação, que são as pessoas, são os voluntários que vêm jogando um papel fundamental na construção da governança do país. Tenho certeza que falar sobre governança ainda no Brasil não é fácil, mas através da rede, dos contatos, dos eventos, de todas as ações que estamos fazendo, a coisa vai ficar mais fácil. E tenho certeza que a rede, através do seu trabalho, tem apoiado muito a sociedade. Que nos permite sonhar com um país mais justo através da implementação e da disseminação da governança na administração pública. Esse sonho é possível quando utilizamos a governança, que são mecanismos de liderança, estratégia e controle, para dar à sociedade entregas eficientes. Esse sonho é possível. Venha fazer parte desse sonho. Venha fazer parte da Rede Governança Brasil. A Rede Governança Brasil dispõe de comitês de várias áreas temáticas em que você pode se inserir. Por isso eu te faço o convite, como nós estamos agora te apresentando este grande movimento cívico que vai mudar o Brasil. Como diretor financeiro, posso avalizar que o maior ativo da Rede Governança Brasil são as pessoas e seu capital intelectual. Convido você, apaixonado por governança, a fazer parte também desse movimento. E divulga a tese de que a governança pode melhorar o nosso país. Um país da nossa complexidade, de fato, carece de uma governança efetiva, uma governança de amplo aspecto, tanto na iniciativa privada quanto na iniciativa pública. E nesse sentido, a rede, que é formada por uma série de voluntários, vem trazendo para o nosso país a divulgação, a implementação, a defesa dessa tese de que um bom direcionamento, um controle efetivo, uma busca da conformidade pode de fato tornar o nosso país mais competitivo. Venha você conhecer a RGB, www.rgb.org.br. Aproveite a oportunidade para agradecer aos mais de 400 voluntários da rede pela sua dedicação a esse propósito. A RGB é o fortalecimento da sociedade brasileira e mundial, a transformação que o Brasil precisa. Da governança à esperança.
Convidamos para tomar assento à frente o presidente da Associação Mineira do Ministério Público, Enéas Xavier Gomes. Senhoras e senhores, para o pronunciamento de abertura, convidamos o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Gilson Soares Lemes. Bom dia a todos. Eu cumprimento especialmente aqui o nosso querido amigo, ministro do Tribunal de Contas da União e embaixador da Rede Governança Brasil, ministro Augusto Nardes. Uma alegria muito grande recebê-lo aqui novamente, meu amigo Augusto Nardes, para esse evento tão importante para o nosso tribunal e para toda a Minas Gerais. Caro Luiz Antônio Peixoto Vale, presidente do Conselho de Administração da Rede Governança Brasil. Dr. Petros Elesbão Lima da Silva, presidente da Rede Governança Brasil. Caro desembargador José Flávio de Almeida, primeiro vice-presidente do tribunal. Caro desembargador Agostinho Gomes de Azevedo, corregedor-geral de Justiça. Desembargador Fernando Cerqueira Norberto dos Santos, digno presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Uma alegria muito grande, meu amigo Fernando, poder recebê-lo aqui em nossa casa. Seja muito bem-vindo. Caro desembargador Edson Aguiar de Vasconcelos, terceiro vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Da mesma forma, uma grande alegria estar junto com Vossa Excelência, desembargador Vasconcelos. Caro juiz auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, Dr. Bruno Costa, representando o presidente Cristóvão José Sutter Correia da Silva. Seja muito bem-vindo, Dr. Bruno Costa. Caro amigo, Dr. Carlos André Mariani, Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, Procurador adjunto. Caro desembargador Marcos Lincoln dos Santos, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. Desembargador Fernando Armando Ribeiro, presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. Caro conselheiro Gilberto Diniz, vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, neste ato representando o presidente, nosso querido Mauri Torres. Caros desembargadores, juízes de direito, promotores, servidores, autoridades civis e militares, servidores desta casa, senhoras e senhores, no pronunciamento que fiz por ocasião da 26ª Semana do Servidor, em outubro último, comentei sobre um exercício interessante que o físico italiano Carlo Rovelli, considerado o sucessor do renomado cientista Stephen Hawking, propôs em uma entrevista. Estique uma corda e marque um ponto nela. Tudo antes desta marca é o passado. Tudo depois dela é o futuro. Esse breve exercício nos ajuda a ter uma dimensão do que o presente representa nessa linha temporal imaginária. Ele parece ser um quase nada. Paradoxalmente, contudo, sabemos que é nesse minúsculo ponto, o presente imediato, que podemos atuar, pois não conseguimos mudar o passado e o futuro está sempre à nossa frente, inatingível. Inicio minhas palavras nessa solenidade citando esse autor de 7 breves lições de física, livro que tenta traduzir para o público leigo
alguns dos mais sofisticados temas da física contemporânea, porque penso que ter essa dimensão do tempo nos ajuda a compreender quão valiosas precisam ser nossas ações diárias e quão importante é estarmos inteiros e entregues em cada ato que praticamos. É do presente, do hoje, que em grande parte depende o que virá. No dia a dia, com o nosso trabalho, construímos o futuro do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Nessa construção labuta diariamente um exército de milhares de magistrados, servidores, estagiários e colaboradores, cada um deles dentro dos limites de suas respectivas áreas de atuação e atribuições. Exerce um papel imprescindível para manter em movimento a engrenagem que dá vida ao Judiciário Mineiro. Há uma grandeza por trás do trabalho de cada um de nós, servidores públicos, em nossa nobre missão de distribuir justiça. Por isso, estou consciente de que o tema da governança, que cada vez mais ganha relevância nos debates no Judiciário, não pode ficar restrito aos gestores que ocupam o topo na hierarquia das funções dentro da nossa instituição. O conceito de uma governança que se paute por princípios como integridade, transparência, accountability, gestão participativa, sustentabilidade, economicidade, inclusão e ética, precisa se disseminar por todos os atos e meandros de uma instituição. É a síntese de uma gestão pública eficiente. E o que é uma gestão pública eficiente, senão aquela comprometida com o interesse público? Mirar o bem comum exige o exercício permanente de repensar e aperfeiçoar rotinas de trabalho e aprimorar processos internos, tendo sempre como foco a atividade fim da instituição. Exige o uso racional e eficaz dos recursos humanos e financeiros, em uma perspectiva abrangente, estratégica da gestão dos processos, requer esforços de modernização da gestão dos investimentos, de maneira a subsidiar as decisões relativas às estratégias de investimento. Exige ainda a criação de mecanismos de controle e auditorias. No século XXI, não há também como falar de governança do Poder Judiciário sem incluir as novas tecnologias, que tanto têm revolucionado nossas práticas e contribuído para uma prestação jurisdicional mais célere e eficaz. Podemos afiançar às senhoras e aos senhores que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais tem atuado sem se descuidar de cada um desses pontos. A título de exemplo, lembro-lhes que, dentro de uma ótica de uma gestão participativa, o planejamento estratégico do TJMG foi desenhado a partir de uma ampla consulta pública que deu voz a magistrados, servidores, colaboradores e sociedade civil. As nossas grandes decisões têm sido tomadas a partir de uma construção coletiva, com a criação de grupos de trabalho para debater temas específicos e apresentar propostas. Em prol de uma boa governança, destacamos também a criação da Central Lapidar de Monitoramento Integrado, Inteligência e Inovação, que tivemos a satisfação de inaugurar em junho deste ano. O espaço irá reunir e tratar de maneira estratégica e centralizada a imensa massa de dados produzidos no Tribunal de Justiça. A central emergiu da constatação de que a adequada gestão da informação exerce papel imprescindível para uma boa governança. Outras de nossas boas práticas no campo da governança serão apresentadas neste fórum. São produtos e artefatos desenvolvidos dentro do Programa de Integridade do TJ, reconhecido nacionalmente por sua abrangência e pioneirismo, o que muito nos orgulha. Será divulgado ainda o formulário de análise de perfil dos contratados, ferramenta estratégica do sistema de integridade do TJMG e que tem como foco a identificação de situações que podem dar causa a riscos de integridade nas relações negociais entre o tribunal e as empresas contratadas. Risco de integridade
são aqueles relacionados à ocorrência de desvios éticos e a condutas que destoam dos valores e padrões preconizados por essa Corte. A fim de fortalecer, qualificar e disseminar o conceito da boa governança no Poder Judiciário, a realização de eventos como esse fórum é de extrema importância. Por isso, minha grande satisfação no dia de hoje, em especial por termos a honrosa participação do ministro Augusto Nardes, embaixador da Rede Governança Brasil, que, abrindo as discussões, nos brindará com a exposição de um tema tão importante para todos os gestores públicos, que é a governança colaborativa entre os órgãos do sistema de justiça brasileiro. O ministro Augusto Nardes tem destacado a trajetória em sua atuação na magistratura de contas, quando presidiu o Tribunal de Contas da União nos anos 2013 e 2014, realizou uma gestão que ficou marcada pelo protagonismo desta instituição nas articulações em torno do combate à corrupção na América Latina. Na ocasião, o ministro presidiu a Organização Latino-Americana e do Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores, OLACEFs, no triênio 2013-2015, na primeira vez que o Brasil exerceu a presidência dessa entidade. Criada há mais de 50 anos e formada por mais de 30 países, a organização tem por objetivo aperfeiçoar a atividade de fiscalização nos países membros. Foi no comando da OLACEFs que o ministro propôs a criação da Rede Latino-Americana e do Caribe para o combate à corrupção, em um reconhecimento ao fato de que as nações da região possuem desafios comuns e de que, no enfrentamento e na prevenção a este problema, a troca de informações e de expertise são fundamentais. Muito obrigado, ministro, por ter aceitado o convite para estar mais uma vez aqui conosco. Ainda nesta manhã, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais tem a satisfação de assinar um acordo de cooperação com a Rede Governança Brasil, que prevê a conjugação de esforços pelas duas instituições para o trabalho conjunto no desenvolvimento de ações que fomentam a adoção de programas de compliance por entidades e órgãos públicos. As ações advindas dessa parceria estarão alinhadas ao 16º objetivo da nova agenda do desenvolvimento social, do desenvolvimento sustentável da Organização das Nações Unidas, paz, justiça e instituições eficazes, que expressa o compromisso das nações em promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. As iniciativas estarão alinhadas ainda à meta 9 do CNJ, bem como ao programa Integridade implementado por este tribunal. A cooperação no campo da governança judiciária é de extrema importância, pois estamos aqui a falar de conceitos que precisam contagiar a sociedade. Não podemos nos esquecer de que as instituições são feitas por pessoas. As gerações que hoje ocupam postos no serviço público serão substituídas pelas próximas e as gestões se sucedem ininterruptamente. Desta maneira, o legado da ética, da transparência, da eficiência, da estratégia, da sustentabilidade e da inclusão precisa ser perene e devemos atuar para que ele seja transmitido a todas as instituições públicas. Disso depende, em grande medida, a construção de uma sociedade mais próspera, justa e pacífica. Por isso, meu muito obrigado ao presidente da Rede Governança Brasil, Petros Elesbão Lima da Silva, por selar com o Judiciário Mineiro esse relevante acordo. Meus agradecimentos ainda, já manifestados em outras oportunidades, a cada um dos membros da direção do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, pelo comprometimento inabalável e pelo trabalho incansável que tem empreendido em suas respectivas áreas de atuação e pela adesão firme e inegociável aos mais elevados princípios que devem pautar a gestão
da coisa pública. Meu muito obrigado também ao superintendente adjunto, desembargador José Arthur Carvalho, ao desembargador Henrique Abiac, ao representante do Judiciário Mineiro no Comitê da Integridade do CNJ, a juíza auxiliar da presidência, doutora Rosemary das Graças Couto, ao diretor da Secretaria de Governança e Gestão Estratégica do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Guilherme Augusto Mendes do Vale, e a assessora técnica do TJMG, doutora Tatiana Camarão. Agradeço a todos eles pelos avanços nas discussões e nas ações no campo da cultura, da governança e da eticidade no Judiciário Mineiro. Estendo ainda meus agradecimentos a todos os que prestigiam este fórum, muitos deles de outros estados, e aos ilustres convidados de outras instituições que irão compartilhar conosco seus conhecimentos e experiências ao longo deste dia de atividades. Agradeço aqui especialmente ao presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, desembargador Fernando Cerqueira Norberto dos Santos, ao terceiro vice-presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, desembargador Edson Aguiar de Vasconcelos, que também vieram prestigiar este evento. Antes de encerrar, gostaria que rememorássemos o exercício proposto pelo físico italiano Carlo Rovelli, e com o qual abri esse meu breve pronunciamento. Ele encontra eco nas ideias de um dos filósofos mais importantes do cristianismo, Santo Agostinho. Ao refletir sobre o que é o tempo, o teólogo medieval avalia que vivemos em uma espécie de presente contínuo. O passado existe no presente, por meio das nossas memórias. O futuro existe também no presente, por força das nossas expectativas. E o presente mesmo seria a nossa percepção imediata do que ocorre. Inspirados neste pensamento que atravessou os séculos, meu chamado é para que não esqueçamos de que é a cada dia, em nossas ações presentes, que temos a possibilidade de edificarmos juntos uma nova era no trato da coisa pública. Muito obrigado. Convidamos para tomar assento à frente o professor de Direito e Pensamento Político da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Marco Marrafon. E registramos que participa do evento de forma online o defensor público da União, Vinícius Diniz Monteiro de Barros. Impossibilidade de comparecer a esta solenidade, assistiremos agora ao vídeo enviado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal e Conselho Nacional de Justiça, o ministro Luiz Fux. Cumprimento a todas as senhoras e os senhores que acompanham este primeiro Fórum de Governança do Poder Judiciário. Parabenizo o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais pela iniciativa da realização deste evento, estendendo meus cumprimentos à Rede Governança Brasil, grande colaboradora nesta tarefa de aprimorar a governança do sistema de justiça em nosso país. Como assentei no meu discurso de posse na presidência do Supremo Tribunal Federal, entendo que governança, eficiência, inovação tecnológica e transparência são vetores estratégicos que devem impulsionar a diversificação do modo de se pensar e de se fazer justiça no Brasil. Nesse contexto, em nossa gestão, temos o compromisso de impulsionar a eficiência e a efetividade no exercício da autoridade e do controle do Poder Judiciário, sempre norteados pelos princípios que apontam para uma boa governança pública, a saber, relações éticas, conformidade, transparência e prestação responsável de contas. A partir desses princípios, estabelecemos a governança estratégica como um dos pilares
da administração do Poder Judiciário. Tendo em vista que o foco deste encontro é compartilhar a experiência na prática, gostaria de apresentar breves considerações sobre o exercício da gestão pautada pela boa governança, tanto no Supremo Tribunal Federal quanto no Conselho Nacional de Justiça. No âmbito do Supremo Tribunal Federal, uma importante iniciativa foi integrar a Agenda 2030 da ONU à Corte Suprema, pensando-a justamente como vetor estratégico para remodelar a justiça no Brasil. A Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas é hoje adotada por 193 países, incluindo o Brasil, e possui propósitos ambiciosos e transformadores, com grande foco nos direitos humanos das pessoas mais vulneráveis. Guiados pelos princípios da Carta das Nações Unidas, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável buscam, entre outras missões, construir instituições eficazes e promover o Estado de Direito, com igualdade de acesso à justiça, edificando sociedades pacíficas, justas e inclusivas. Observo que o alinhamento entre a governança do Supremo Tribunal Federal e a Agenda 2030 poderá, em um primeiro momento, correlacionar a atuação da Corte com os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, servindo de parâmetro para o acompanhamento das iniciativas de nosso país visando a consecução dos objetivos das Nações Unidas. Em um segundo momento, o alinhamento permitirá aprimorar o modo como se identificam as controvérsias jurídicas submetidas ao Supremo Tribunal Federal e priorizar os julgamentos de ações sob a sua competência capazes de impactar positivamente os objetivos e as metas da referida agenda. Por sua vez, no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, instituímos a gestão estratégica em atos normativos, que definem diretrizes para a boa governança, não só do Conselho, mas também de todo o Poder Judiciário, refletidos na Estratégia Nacional para o Poder Judiciário 2021-2026. Ressalto que a elaboração da Estratégia Nacional do Poder Judiciário 2021-2026 ocorreu de modo democrático e participativo, tendo contado com a valiosa contribuição da Rede de Governança Colaborativa do Poder Judiciário, formada por representantes de todos os segmentos da Justiça. A estratégia se caracteriza por objetivos que declaram a preocupação do Judiciário com a prestação de serviços mais céleres e transparentes, com a comunicação mais próxima dos cidadãos, com a racionalização no desenvolvimento de soluções colaborativas e com o aprimoramento dos processos prioritários. Entendo que a participação cívica e o diálogo científico são a pedra de toque para a governança democrática do Poder Judiciário. Mais do que construir narrativas, é essencial que as instituições de um país, nelas incluídas o Poder Judiciário, pratiquem a escuta ativa, estando sempre abertas à reflexão e à incorporação de ideias e de práticas inovadoras oriundas da sociedade civil. Nosso escopo é tornar o Judiciário e seus instrumentos de gestão mais responsivos à sociedade. Afinal, é ela a principal destinatária das decisões por nós proferidas e das políticas judiciárias por nós formuladas. Daí a relevância deste evento, que reúne grandes experts para um diálogo colaborativo acerca exatamente da implementação da governança no sistema de justiça. Concluo ressaltando que a tarefa de aprimorar a governança institucional do Poder Judiciário não é nada trivial, especialmente em um contexto complexo com mais de 75 milhões de processos em tramitação, dimensão continental e
peculiaridades regionais. Entretanto, tenho a convicção de que o caminho central demanda abertura às provocações e às contribuições da comunidade científica e da sociedade civil. Vivemos um novo tempo e, como consta de bela passagem literária, é tempo de travessia. E se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Desejo a todos um excelente evento. À margem de nós mesmos. Desejo a todos um excelente evento. Senhoras e senhores, para proferir a palestra de abertura, convidamos o ministro do Tribunal de Contas da União e embaixador da Rede Governança Brasil, Augusto Nardes. Travessia, falou o presidente Fux. É o que nós estamos fazendo, presidente Gilson. No momento da nação fazer o diálogo, a conversa que os mineiros sabem fazer tão bem. Por isso eu estou muito feliz de estar aqui, exatamente para aprender com os mineiros, que é um Estado que tem essa capacidade de ser um grande centro da nação, de articulação da nação, pelo que fez JK, Juscelino Kubitschek, ao construir o Brasil e unir a nação através de uma decisão de uma melhor distribuição espacial da população brasileira, que talvez tenha sido um dos maiores erros nossos, comparado com os americanos, que fizeram o caminho do faroeste, de ir para todos os cantos e contaminar, num sentido positivo, de gente em todos os recantos dos Estados Unidos se transformar numa grande nação. Getúlio Vargas começou a Marcha do Oeste, mas, sem sombra de dúvida, quem consolidou o território nacional, além de toda a epopeia dos portugueses na época do Império, e consolidou foi JK, Juscelino Kubitschek. Então, estamos aqui para começar um novo trabalho que agora foi feito no discurso de Vossa Excelência, presidente Gilson, uma demonstração da percepção do presente que Santo Agostinho fala, e o senhor foi muito feliz em trazer esse momento da importância da percepção do presente, dessa transformação que o mundo está vivendo. Por isso estamos hoje num encontro híbrido. Algumas pessoas aqui, bastante pessoas aqui, mas muito mais pessoas através de um acompanhamento telepresencial. O teletrabalho veio para ficar e transformar. A pandemia acelerou esse processo. E é isso que nós estamos fazendo. E ficamos muito felizes de estar aqui com a liderança, não somente do presidente Gilson, mas especialmente também do presidente Fernando Sequeira, que organizou um grande evento há poucos dias em Pernambuco, e que certamente já me disse que quer implantar, ele já está avançando muito na governança de processos, quer implantar em todo o Nordeste também no Judiciário. E Vossa Excelência, presidente Fernando Sequeira, se transformou, por esse seu gesto e por o seu trabalho na presidência, uma liderança nacional do Judiciário. E nós precisamos de líderes, porque a governança funciona com liderança, como o presidente Gilson aqui está fazendo o seu trabalho, juntamente com o seu vice-presidente, com todo o seu corpo técnico, para mostrar caminhos de que é possível as instituições conversarem, dialogarem. Por isso, a presença de Vossa Excelência Fernando Sequeira aqui, juntamente com o presidente e vice-presidente do Rio de Janeiro, Vasconcelos, mostra que nós estamos na direção certa de fazer um evento que é histórico, como disse o Flávio Feitosa para mim hoje pela manhã, que é um momento histórico, é o primeiro encontro em que os tribunais de contas
do país estão também reunidos lá na Paraíba, fazendo uma troca de informações de como a gente pode melhorar as contas da República, e aqui os tribunais de justiça estão iniciando um movimento para consolidar a troca de boas práticas. As boas práticas que podem ser trocadas com Roraima, com Rondônia, com qualquer estado do Brasil, e fazer, através da Rede Governança Brasil, que está aqui o Petros, que é o nosso presidente, e também o nosso presidente Luiz Antônio, de toda a parte desses brasileiros voluntários que se dispõem a ajudar a nação. Eu, como embaixador e fundador da rede, fico muito feliz de poder trazer aqui algum encaminhamento do que disse o presidente Gilson em relação à tese da governança, e a gente poder compartilhar daquilo que a gente pode trazer como um sentimento de travessia, de transformação. Por isso que nós colocamos o tema da governança, a esperança, o tema central do país, a gente retomar a esperança na nação. Acho que é um momento importantíssimo, porque o ano que vem temos eleição. Será que teremos um planejamento estratégico para todos os segmentos da nação brasileira? Eu queria comunicar ao presidente Gilson que a Rede Governança Brasil está preparando para entregar no segundo turno aos presidenciais, quem passar no segundo turno, já um planejamento estratégico de voluntários do Brasil, para que o Brasil possa ter não somente a participação dos partidos políticos, eu entendo que é importantíssimo o papel dos políticos, mas também a sociedade. E a sociedade, através da Rede Governança Brasil, através do Poder Judiciário, pode desempenhar um papel fundamental para que 75 milhões de processos possam ser diminuídos. 75 milhões de processos. Nós somos 215 milhões de brasileiros. É muito para uma sociedade que precisa de socorro, que precisa de amparo, que precisa de uma melhoria da governança. Então, o tema central hoje, que vamos falar aqui nessa terra histórica. Eu estou aqui com minha filha, vice-presidente, que me ajudou a fundar a rede, e hoje pela manhã eu saí caminhar e fui na Praça da Liberdade. Que encanto, que cultura Minas Gerais possui. Praça da Liberdade. Ver a Secretaria da Fazenda transformando aquela história e mostrando a cultura mineira, sabendo que o Vale do Jequitinhonha é importantíssimo na sua influência da cultura mineira. E eu caminhar e ver o edifício Niemeyer, de ver essa transformação do passado, dos prédios, como a Secretaria da Educação, e eu ver, e eu caminhar na Praça da Liberdade e relembrar Tancredo Neves, relembrar João Pinheiro e tantos outros brasileiros ilustres que eu poderia citar aqui de Minas Gerais, que contemplam à distância a evolução desse novo momento, o novo momento das redes sociais, aonde que, vice-presidente Vasconcelos, a comunicação não é mais pela televisão somente, são as redes sociais, aonde a tecnologia da informação é que traz a informação mais rápida possível. Como podemos nos adaptar a isso? Por isso que eu fiquei encantado com o projeto Lapidar, feito por Minas Gerais, de reunir informações, de concentrar informações e distribuir essas informações de forma organizada. Isso é uma boa governança que Minas Gerais dá para o Brasil. Eu tenho a convicção de que esse fórum irá se repetir depois com Fernando Sequeira, em Pernambuco, irá se repetir no Rio de Janeiro e irá se repetir no Brasil todo, como começamos com o nosso projeto da governança, primeiro implantando no Tribunal de Contas, Daniel. E eu senti muita energia na conversa pela manhã, com a representação do Rio de Janeiro, de Pernambuco, e certamente de Roraima, que estão aqui, de tantos outros estados, que a tese vai prosperar, Gilson, e você, através da sua liderança, está dando essa motivação
e buscando essa energia para que a gente possa implantar a governança no judiciário como um todo, especialmente com o apoio do presidente Fux, que acaba de falar. Eu acho que com esse gesto nós estamos dando um direcionamento que a liderança precisa dar. Eu tenho dito, e falei muito com Michel Temer quando consegui convencê-lo de fazer o decreto da governança, de que se o líder não assume o seu papel de direcionamento, nós ficamos sem caminho, sem rumo. E quando a gente está sem rumo, e quando a gente não acredita nas teses que podem transformar a nação, como Getúlio Vargas, JK e tantos outros implantaram nessa nação, nós não estamos cumprindo com aquilo que Santo Agostinho disse e que Vossa Excelência trouxe de forma tão expressiva para o momento. Então, nós estamos vivendo esse momento e por isso que eu gostaria de transmitir, inicialmente, primeiro a gratidão da participação de cada um. A gratidão aos 500 integrantes hoje da Rede Governança Brasil, dos voluntários. Nós já estamos com mais de 30 comitês instalados, estruturados para pensar a nação. Ter projeto de nação, não somente de um partido político. O país precisa melhorar a sua governança para transmitir confiança, transmitir a integridade, que eu vou falar daqui a pouco mais, trazendo alguns elementos sobre integridade, para que a gente possa dar segurança jurídica, para que assim possamos desenvolver o conjunto da sociedade brasileira, porque governança é servir à sociedade. Por isso eu gostaria de retratar aqui rapidamente que começamos esse projeto em 2013, 2014, conseguimos implantar e conseguimos fazer com que 500 auditores do TCU fossem transferidos para as áreas mais identificadas, que eles gostariam de trabalhar, criamos secretarias especializadas, implantamos, então, em 2017, definitivamente no governo federal, e o presidente Fux recentemente criou um comitê de governança no judiciário. Está aqui a representação do CNJ, está aqui a representação do Supremo, estão aqui representações que hoje à tarde irão falar e discutir pela primeira vez, talvez, no Brasil, essa questão da travessia que falou o Fux. E que nós possamos, então, com a participação de todos, além das pessoas que aqui estão presencialmente, mostrar caminhos para que a gente possa estabelecer um direcionamento em conjunto, dialogando. Eu acho que a pandemia deixou muito claro que faltou diálogo no país, na questão da saúde. Se nós tivéssemos melhorado a governança, como a gente tentou, inclusive em 2016, 17, 18, a gente fez algumas palestras para a área da saúde. A transversalidade da saúde não funcionou como um todo. E nós temos no Brasil dicotomias. Vejam só, a região do norte do Brasil sofreu mais que a região sudeste onde estamos, por falta talvez de uma melhor governança. Eu estive com o governador do estado do Amazonas. Fizemos lá uma palestra sobre governança. Ele me chamou agora: ministro Nares, eu preciso que o senhor me ajude novamente, porque agora eu estou montando aquilo que o senhor falou nos meus primeiros dias de governo que eu não consegui montar. Eu vou implantar e está fazendo um decreto de governança para que exista esse diálogo. Eu fiz uma palestra recentemente, como fiz em todos os estados brasileiros. Hoje temos mais de 15 estados que já estão implantando a governança. E agora, com essa liderança exercida pelo presidente Fux, exercida pelo presidente Gilson, pelo presidente Fernando Siqueira e todas as lideranças que estão aqui, certamente nós vamos consolidar esse trabalho para entrar na OCDE. Que o Brasil só vai participar da OCDE quando transmitir essa estrutura de confiança que a governança traz. Nós recentemente fizemos uma cartilha para os prefeitos, já estamos entregando, já fiz palestra aqui para a Federação Mineira e também fizemos em outras partes do Brasil. A Rede de Governança criou uma cartilha de governança para os prefeitos poder iniciar uma gestão e não ter tantos apontamentos, desvio, fraudes, porque a cartilha ensina como pode ser feito os projetos, como o Tribunal de Contas vê isso, como os tribunais de contas veem isso. Por isso está aqui o seu vice-presidente do TCE,
de Minas Gerais, para que a gente possa trabalhar em conjunto com os tribunais. Por isso que eu considero importante essa presença do Fux, porque ele vai receber hoje lá na Paraíba, nesse momento que ele está participando, também toda uma estrutura da Atricom, dos tribunais de contas, que nós passamos a fazer auditorias coordenadas entre os tribunais de contas do Brasil, montando projetos para o Brasil de desenvolvimento sustentável, como fizemos a primeira auditoria em 2013 e que depois fizemos em 2014 em toda a América Latina. O que é auditorias coordenadas? A gente busca a boa prática de Minas Gerais, a boa prática do Rio de Janeiro, a boa prática de Pernambuco ou de outros estados, montam uma estrutura através do Tribunal de Contas da União, comandamos isso, e depois você repete em cada país, com autonomia de cada país, de juntar os dados, e assim você tem uma visão de como é que está a governança, no caso específico de desenvolvimento sustentável. Fizemos, e ontem eu apresentei em Glasgow, diretamente de Brasília, fiz uma palestra para todos, mostrando que o Brasil hoje lidera o desenvolvimento sustentável do planeta, não somente o Brasil, mas a América Latina. Nós estamos cumprindo aquilo que Haiti definiu pelas Nações Unidas de ter 17% de áreas de reservas de parques. Nós estamos acima disso. A América Latina está acima disso. Por isso, meus caros integrantes do Ministério Público que estão aqui, eu vi aqui a presença do Ministério Público, é muito importante que tenhamos consciência que recentemente começou um grande projeto em Minas Gerais, esteve lá o governador Zema, juntamente com o presidente Bolsonaro, plantando árvores na Serra da Canastra, para recuperar nascentes. O mundo não sabe disso. Vamos plantar 100 milhões de árvores no Centro-Oeste, começando aqui por Minas Gerais, que é a grande caixa d'água da nação e que não oferece somente água para o Nordeste através do Rio São Francisco, mas também oferece água para o sul do Brasil. Aqui tem que ser preservadas as nascentes, aqui temos que trabalhar para melhorar a governança, e o governador entendeu isso e está junto conosco. Eu tive o prazer de falar com ele 1h30 no início do seu governo, orientando o que nós podemos fazer para melhorar a governança do Estado de Minas Gerais. E eu fico muito feliz, presidente Gilson, porque eu sei que Vossa Excelência e esse tribunal foi decisivo para um acordo de cooperação que praticamente viabilizou o Estado de Minas Gerais, que estava praticamente falido diante de erros que aconteceram no passado. E Vossa Excelência, presidente Gilson, comandou, juntamente com o Executivo, com o Ministério Público, com várias lideranças, e viabilizou investimentos novamente no seu Estado. Por isso eu quero trazer aqui o reconhecimento do Tribunal de Contas da União ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, pelo modelo e pela isenção que conduziu com que o Estado voltasse a crescer e desenvolver, graças a esse acordo feito aqui nessa casa e respaldado pelo Ministério Público e por todas as lideranças. O senhor merece o reconhecimento, juntamente com o seu governo, com todas as lideranças de Minas Gerais, que o diálogo é possível, desde que tenha ponderação, equilíbrio e capacidade de respeitar as divergências, mas buscar caminhos para a nação, como Vossa Excelência e seu time, todos os senhores desembargadores conseguiram. Meu aplauso, meus cumprimentos. Indo para a exposição, feito essa breve introdução, eu queria mostrar esse trabalho importante da integridade que Minas Gerais está fazendo. Aí aparece basicamente alguns pontos que eu não vou aqui relatar, mas somente demonstrar a liderança que Minas Gerais desempenha. Por isso, estimado José Arthur, Tatiana, vocês que trabalharam tanto para que pudéssemos implantar juntamente com a equipe, isso é uma demonstração de direcionamento que vocês estabelecem em relação à questão da integridade no Brasil. Esse programa feito aqui em Minas Gerais certamente vai servir de modelagem para outros estados. O que nós estamos fazendo hoje é exatamente isso, mostrar as boas práticas, como também receber as boas práticas lá do Rio de Janeiro, as boas práticas de Pernambuco, dos demais estados, para que a gente possa avançar. Então,
nós temos condições de mostrar esse caminho para toda a nação através deste primeiro fórum que estamos executando. E eu gostaria de mostrar alguns itens de toda essa trajetória que percorremos para chegarmos hoje aqui no Tribunal de Justiça e implantarmos esta proposta, que é a Rede de Governança de Brasileiros Voluntários que estão aqui, que não cobram nada a não ser o custo da viagem, do transporte para ajudar a nação. Nós estamos disseminando a tese e lançando uma semente para todo o país através da Rede de Governança Brasil e também do Tribunal de Contas da União, que iniciou todo o projeto. Mas por que nós criamos a rede? Porque o TCU é mais formal. O TCU montou todo um projeto, mas a rede são voluntários que podem trabalhar em todos os pontos da nação e ajudar a implantação da governança como um todo. Por isso nós criamos todo esse grupo de manuais. Com a OCDE, em 2013, eu fui fazer o acordo em Paris e criamos manuais para as nossas estatais brasileiras fazer os projetos, para evitar o que aconteceu do petrolão na Petrobras, que praticamente inviabilizou o Brasil. E esses manuais estão sendo implantados para e passo em toda a administração pública brasileira. Eu acho que nós poderíamos criar, presidente Cerqueira e presidente Gilson e Vasconcelos, esses manuais, depois que a gente consolidar esse trabalho juntamente com a Rede de Governança, para que seja distribuído para todo o Brasil as boas práticas que temos em Minas Gerais e em todos os demais estados. E assim a gente possa consolidar. Vocês vão ver lá no penúltimo manual, eu estou trabalhando muito agora o centro de governo. O que é o centro de governo? É a gente estabelecer as prioridades da nação como temas centrais, como, por exemplo, saúde, educação, ciência e tecnologia, isso em relação ao país. E nossos comitês estão trabalhando isso também na Rede de Governança Brasil, de quais são os temas centrais. E nós temos um comitê especificamente do Judiciário, coordenado pelo Evandro, que depois eu vou ponderar, e hoje à tarde vai ser feito um debate sobre o que o Comitê de Governança do Judiciário do Brasil está pensando e troca ideias com as lideranças dos tribunais de justiça. Mas em relação ao centro de governo, eu quero dar uma boa notícia. Até o final desse mês estará pronto. Porque a minha insistência em ter na nação um centro de governo para priorizar os temas centrais. 14 mil obras inacabadas. É possível aceitar isto? 14 mil obras inacabadas. Estão se discutindo muito agora as emendas parlamentares. Bilhões de reais serão destinados através das emendas parlamentares. Tive com o Pacheco e com o Lira, entregando lá, fui relator da chamado Fiscobras, que não podem continuar sendo feitas emendas de parlamentares sem ver as prioridades que estão estabelecidas nos ministérios. Porque o parlamentar destina a emenda e depois não tem capacidade do Ministério fazer e nem do prefeito fazer, porque não tinha planejamento adequado e não estava priorizado, e não tem contrapartida do município nem do Estado, e a consequência disso, começa uma obra e não termina, ou a emenda não vai ser viabilizada em curto espaço de tempo. Então, nos próximos dias, já conversei inicialmente com o Hugo Leal sobre isso, que vai ser o relator do orçamento, para que a gente possa conversar, dialogar e fazer com que os parlamentares e o executivo conversem para priorizar as prioridades da nação. Para isso tem que ter centro de governo. Sem um centro de governo, os recursos são dispersos, não são priorizados os temas centrais da nação. Então, eu gostaria de dizer que esse tema é um tema que eu estou abordando e por isso que eu volto a mostrar os manuais que a gente fez de acordo com a OCDE em Paris, que é a instituição mais avançada do planeta, 37 países mais envolvidos, esperamos que o Brasil possa entrar, está bem encaminhado. Gostaria de dar notícia para os senhores que Minas Gerais poderá fazer acordo futuramente, e isso eu alertei o Zema, com qualquer país desde que tenha a entrada na OCDE. Aí fui fazer palestra para o governador do Paraná, para o Ratinho, para o Dória também, que os estados
têm que estar preparados para a cooperação internacional. Nós vivemos numa democracia e se os estados não se preparam e não buscam a sua autonomia para buscar caminhos por si só, vão ficar dependentes da União, que muitas vezes não tem uma estabilidade necessária. Então aí está esse trabalho que estamos fazendo. E a governança é que pode consolidar a integridade. A integridade e compliance são braços da governança. Quando se estabelece a governança, a integridade poderá acontecer. Mas se nós não temos a governança como um todo, nós não temos condições de estabelecer os princípios de ética, porque nós não temos capacidade de utilizar as ferramentas da governança de avaliar e monitorar. Para as pessoas mais simples de entender, eu digo que certamente a governança não é muito diferente, claro, de uma dimensão muito maior, que a governança da família. De certa forma, o pai pode direcionar, o controle interno é a mãe, que orienta e permanentemente controla os seus filhos para buscar um bom caminho, uma boa educação e orientar. Como fazer isso num Brasil com 16 milhões, 15 milhões de funcionários públicos? Que muitas vezes não são monitorados, não são avaliados, e a gente não tem indicadores de governança para acompanhar o que está acontecendo na administração pública como um todo. São 15 milhões de funcionários. O Uruguai tem 3 milhões, na sua população, 3 milhões e meio. Como comandar uma nação com 15 milhões? Se os princípios da governança não estão estabelecidos, se não tem transversalidade entre Estado, município e União. Então, aí nós começamos a mostrar, e é o que eu vou mostrar para os senhores agora, entre 10% e 30% do investimento que é feito no país pode ir para desvio, fraudes. Poderíamos até chegar a números maiores, de bilhões do orçamento. Aliás, a má governança levou a nação a quebrar praticamente em 2015, 2016. Vejam só os números. 6,8% de perda do PIB em 15 e 16 por erros, pelas chamadas pedaladas fiscais. O TCU constatou isso. Quanto caiu a arrecadação de distribuição? Próximo de 3 trilhões. Deixamos de arrecadar por falta de governança na nação, por erros. Os alertas que o Tribunal de Contas da União fez foi em 2009. Não liberem dinheiro para as 4 refinarias que não vai dar certo, porque não tinha avaliação de risco. O senhor que é do Rio de Janeiro, o senhor sabe que o Comperj até hoje não está funcionando. O senhor que é do Pernambuco, a Abreu Lima não conseguiu funcionar, mas foram investidos entre as duas mais de 200 bilhões. 200 bilhões! Não é pouca coisa. A do Maranhão, do Ceará, as refinarias foram iniciadas, só foi feito terraplanagem, 3,8 bilhões jogados no lixo. Então, 6,8 de perda por erros, por falta de governança, conforme eu estou mostrando aí. 4,1 perdemos na peste, na pandemia. Como reerguer uma nação se a gente não olha indicadores? Como restabelecer a confiança para a população se a gente não avalia o que está acontecendo na administração pública brasileira? Por isso, a importância de uma estratégia para a integridade pública, para a governança e a gente buscar caminhos. E promover essa integridade através dos temas centrais da liderança, estratégia e controle. Temos que discutir, temos que debater, por isso que é importante um centro de governo que possa discutir qual é o encaminhamento, qual é o direcionamento nos temas centrais da nação. É isso que eu tenho falado constantemente com o presidente da República. E tenho ido lá uma vez por mês como está o centro de governo, cobrado. E agora estamos fazendo o seguinte, chamando os ministros de todo o governo, fazendo encontros bilaterais e através dos nossos números, que eu vou mostrar para os senhores, nós passamos a questionar onde estão os gargalos de cada ministério para melhorar a governança. Não somente na questão da integridade, mas também na questão de promover a capacidade da liderança, estabelecer todo um projeto entre os princípios da governança, da estratégia e do controle que é necessário estabelecer. E aí nós mostramos o conjunto para que todos possam assistir, ouvir
como nós entendemos que a governança pode ajudar o conjunto da sociedade. Porque a sociedade está no topo. Nós somos agentes de Estados. Aqui o Gilson, eu, ministro do Tribunal de Contas da União, somos agentes do Estado. Somos pessoas colocadas numa posição diferenciada, mas para trabalhar para o conjunto da sociedade. E aí a alta administração tem que ter consciência de todo esse processo para que a gente possa acompanhar, estabelecer auditorias e mostrar caminhos para os 15, 16 milhões de funcionários que somamos entre Estado, município e União. Então, senhores, nós fizemos um levantamento de aonde que vai o dinheiro do Brasil. Vocês vão ver esse gráfico, aonde está mais vermelho e amarelo, aonde estão bilhões de reais, foi um acórdão de 2604 do Tribunal de Contas da União, que mostra onde estão os recursos. E aí está o perigo maior. Se não tem uma boa avaliação de risco, se não tem decisões bem pensadas, os desvios acontecem, como aconteceram no Brasil, nós todos sabemos. Aí eu comecei a levantar e criar indicadores em 2014 e começar a mostrar para toda a administração onde estão os gargalos para que a gente possa melhorar e começar a medir isso. Vocês podem ver que em relação a alguns itens importantes, especialmente a questão da integridade, da gestão de controles, como também em relação à governança de pessoas, governança de tecnologia, governança de contratações, que são fundamentais para o país, nós temos gargalos imensos. Mas o fato, presidente Gilson, presidente Fernando Sequeira, o fato de nós começar a medir, eles começaram a melhorar. Porque são 140 perguntas que nós fazemos e depois nós vamos conferir se as respostas estão corretas. Aí, o que acontece? Nós encontramos isso, ausência de critérios para estabelecer nos cargos, instituições com programas ainda incipientes. As instituições, muitas vezes, estabelecem os planejamentos, mas não monitoram e não fazem avaliação de tudo que está acontecendo. E aí é mais para inglês ver como nós fizemos lá no passado o decreto para extinguir a escravidão no Brasil. Nós não podemos fazer projetos para inglês ver, nós temos que fazer projetos para transformar a nação e aí estabelecer um trabalho. Aí eu mostro alguns itens importantes, como os temas centrais que precisam ser estabelecidos para que todos possam entender a governança. Acho que vocês estão vendo aí da questão do risco. Eu considero o risco muito importante para que a gente possa tomar decisão. Vou dar uma informação para os senhores e para as senhoras. Em 2015, eu fiz um levantamento de todos os ministérios. Só 5 ministérios tinham avaliação de risco, de bilhões de reais que são destinados. Por isso aconteceu o erro da Petrobras. O Petrolão colocou a Petrobras de 10ª posição no planeta para 400. Hoje nós estamos pagando uma gasolina cara, por vários fatores internacionais, mas com certeza, eu quero interagir um pouco mais com os senhores, conseguir um microfone individual aqui, eu fico mais à vontade. Então, o Petrolão nos levou a essa situação, de repercussão de não termos uma política petrolífera adequada e, como consequência, nós tivemos esse prejuízo imenso na nação. Então, a gestão de risco é muito importante para o país. Nós temos um manual de gestão de risco. As empresas conseguem sobreviver, e agora eu fui convidado para uma grande empresa fazer uma palestra nos próximos dias, a maior empresa do Brasil hoje, que eles querem mudar a forma de comportamento, querem fazer compliance, querem fazer integridade. Vocês devem imaginar qual é a maior empresa do Brasil, supera a Petrobras, e me pediram ajuda. Mas eu me socorri para montar todo esse projeto nas empresas. Eu fui buscar na governança corporativa, liderada pelo Gerdau, Brasil Competitivo, fui vice-presidente desse grupo, que tem 20 anos já, para montar a governança dentro do Estado brasileiro. Convidei o Gerdau. Quando assumi a presidência, o senhor vai fazer uma palestra para nós implantar no serviço público a modernidade. E ele ficou 1 hora falando de como ele conseguiu transformar a Gerdau em umas grandes empresas, que está aqui muito bem
instalada em Minas Gerais. Então, a governança corporativa viabiliza as empresas. Nós temos que viabilizar o Estado. Nós temos que melhorar a competitividade da nação para competir com outras nações. Por isso que, a semana retrasada, eu comandei um evento, coordenei um evento da educação pós-pandemia. O presidente Bolsonaro foi, o Mourão foi, os principais lideranças do país foram. Os nossos melhores alunos não conseguem superar os piores alunos da Coreia do Sul. Como melhorar a competição se nós não conseguimos? E agora, com a pandemia, o que aconteceu? Perdemos 2 anos praticamente de educação para boa parte da população que recebe ensino público, porque não temos plataformas adequadas. Como recuperar? Os nossos números do IDEB irão ser piorados no sentido de competição com as demais nações. E se nós não conseguimos melhorar a educação do conjunto da nação, nós não melhoramos a capacidade de competitividade da nação. Por isso tem que ter avaliação de risco nas nossas decisões, na racionalização do gasto público. Risco de integridade é muito importante. Aquele primeiro gráfico que eu mostrei, onde aparecem as instituições, onde gasta mais, é lá que nós temos que concentrar para fazer avaliação de risco e assim estabelecer caminhos para a nação. E essa fonte que nós podemos inspirar através da governança como um todo, que pode nos diminuir e fazer esse trabalho preventivo. Por isso que eu vejo que o Tribunal de Contas da União, ao mudar a sua estratégia, ao trabalhar muito mais no trabalho preventivo, porque somente punitivo não adianta, a gente fica numa zona de conforto ficar no punitivo. Claro que o Tribunal de Justiça tem que continuar fazendo o trabalho, o TCU tem que fazer a conformidade, ver a legalidade dos atos, mas se a gente puder fazer um trabalho preventivo e orientativo, é muito mais eficiente e eficaz para a sociedade. Então, é nesse sentido que eu começo a mostrar os números de governança em relação à importância da liderança. Vocês podem ver aí, os números já começam a melhorar em 2021. 2018 a situação era pior, eu vou fazer o comparativo aí. 2018 e 2021, vejam só. O que está vermelho é ainda inicial, corre risco. O que está amarelo é uma posição intermediária. Isso aí do conjunto da nação. Vocês estão vendo o conjunto da nação. Todos os senhores pagam impostos. Quando recebem o seu salário, já está ali embutido os impostos. Aonde está indo o nosso dinheiro? Bem, se não tem uma boa governança e não fizemos essas comparações, não tem como a gente aperfeiçoar. E o fato de nós fazermos já mostra que há uma diferença entre 2018 e 2021. Porque quando se tem conhecimento que alguém está medindo, quando se cobra do seu filho, que ele faça o dever da escola, que ele possa cumprir as metas que a escola estabelece, que a família estabelece, ele começa a cumprir. Como fazer isso com 15 milhões? É ter a governança como um todo, monitorar e avaliar. Então, o acórdão mostra de que promover a integridade, que esse trabalho que Vossa Excelência está liderando aqui, presidente Gilson, pode também ser aperfeiçoado, conforme eu estou mostrando nesses gráficos do Indicador Geral de Governança, que nós não tínhamos esses indicadores. Em 2014, eu propus implantar no TCU, depois de uma palestra que eu fiz em Washington, nos Estados Unidos, fui conhecer o Chile e várias nações, como é que funcionava o centro de governo deles. Fazer trabalhos comparativos. E eu acho que aqui, já que estamos com algumas lideranças importantes dos tribunais de justiça, a gente pode trocar essas boas práticas, aprender com Pernambuco, aprender com Minas Gerais, aprender com outros estados, para que a gente possa buscar a troca de boas práticas e fortalecer as nossas instituições. Vejam só, a questão da integridade, comparativo entre 2018 e 2021. O fato de nós começar a medir está mudando a história do Brasil. Está mudando a história da entrega de resultado para a sociedade. A sociedade está cansada. Quando eu fui relator das contas, foram 10 milhões de pessoas que saíram às ruas, fizeram um movimento cívico. Os próprios brasileiros que não queriam mais desvio, fraude, corrupção. Então, nós temos que mudar o país. Os achados que nós temos de todo esse trabalho que foi feito. Promover a integridade é muito importante.
A visão da sociedade em relação às instituições hoje é negativa, nós temos que inverter esse processo. Por isso que estamos aqui, meu caro presidente Gilson, para iniciar esse projeto de implementação em toda a nação. Aí eu mostro o IGG do Conselho Nacional de Justiça. O FUCRE já tem conhecimento disso, de que eles estão mudando, mas ainda tem muito a mudar no conjunto da nação. Eu mostro os números de todo o sistema chaves importantes, e ninguém media isso antes, agora nós estamos medindo. E orientando, fazendo trabalho preventivo. Aí começa a aparecer os números, vocês vão ver aí o que está mais próximo do vermelho e do amarelo, a situação é mais delicada. E vocês podem ver que tem uma linha anterior que estava a situação mais delicada, e agora, quando começa a se aproximar do verde, a coisa começa a melhorar. Então, assim, resumindo de forma clara, nós acompanhamos do Conselho Nacional de Justiça tudo o que está acontecendo, 2018, 2021, e aí a gente faz comparação em toda a administração pública. Sabe quantas instituições nós estamos acompanhando hoje? 378 instituições. A gente acompanha tudo o que está acontecendo. E chama eles para conversar. Vocês têm que melhorar isso, têm que melhorar aquilo. E eles também chamam a gente para conversar e perguntar onde que nós podemos aperfeiçoar. Diálogo, conversa, isso que transforma um país. Então, esses são os dados que eu estou trazendo do Conselho Nacional de Justiça, porque aqui nós estamos tratando com integrantes da Justiça que querem melhorar os seus estados. Então, o IGG do STF, vejam só, ainda temos que avançar em algumas áreas, vocês podem ver que está baixo o indicador em relação a todos os sistemas. Hoje nós temos noção para onde vai o país, porque não adianta mudar um presidente da República simplesmente, mudar um governador, mudar um líder, se ele não assumir essa nova ferramenta, essas novas ferramentas de governança para a nação. Então, eu estou mostrando aí alguns índices de governança da gestão pública, do judiciário, como a gente pode trabalhar para melhorar. E vocês podem ver que alguns estão se aproximando mais do verde e do amarelo, para que a gente possa estabelecer, portanto, um direcionamento melhor em todas as áreas. Nós temos conhecimento de tudo o que acontece no Brasil. Por isso, presidente Gilson, eu estou aqui hoje para celebrar esse momento histórico, e eu fiquei muito entusiasmado com a fala com o presidente Fernando Siqueira e também com o Vasconcelos e com os outros líderes. Não tive a oportunidade de conversar ainda com a representação da região norte, que a gente possa continuar essa caminhada. Foi assim que a gente começou nos tribunais de contas, disseminando. Quem toma a decisão não é a Rede de Governança Brasil, quem toma a decisão é o líder. Os senhores são os líderes. É isso que eu falei para o presidente Michel Temer, falei para o Bolsonaro, eles aceitaram e estamos trabalhando através desse trabalho do Tribunal de Contas, fortalecido e dando substância através da Rede de Governança Brasil. E eu falo um pouquinho da rede. E nós estamos hoje, portanto, com esse Comitê de Governança no Sistema de Justiça, que apontou alguns itens que eu vou trazer à consideração dos senhores que vão debater hoje à tarde, e aí vão buscar caminhos, luzes, que são esses 3 pontos fundamentais que a Rede de Governança Brasil sugere, mas quem toma a decisão são os senhores. Induzir uma mudança cultural no sistema de justiça, promover a atuação em rede colaborativa dos órgãos do sistema de justiça, fomentar a governança colaborativa entre os órgãos do sistema de justiça por meio da disseminação de boas práticas. Que as boas práticas de Minas Gerais, como eu conheci o lapidar aqui, eu fiquei encantado com o que Minas Gerais está fazendo. Certamente, o que está fazendo o Fernando Siqueira lá com a governança de processos, certamente será um aprendizado para os demais. E assim a gente vai caminhando com as experiências do Rio de Janeiro. Me disse o Vasconcelos que tem toda uma estrutura montada que está fácil de implantar, e ele certamente vai viabilizar isso como uma liderança que é em cada área. Então, nós encontramos pessoas dispostas a transformar a nação, para melhorar a competitividade da nação, e assim a gente busca um caminho para o desenvolvimento do país. Por isso, nas minhas palestras, eu coloco essa escada. A gente tem que ir subindo devagarzinho para chegar no topo, que é o desenvolvimento do país. Gerar mais emprego, distribuir renda, criar alternativas para tirar as pessoas que estão na miséria.
5 milhões de pessoas perderam o emprego e talvez não voltem. Hoje nós temos 20 milhões de pessoas passando fome. Felizes somos nós de poder ir para casa e comer e ter onde dormir. E as pessoas que estão nas ruas? E as pessoas que não têm essa condição? O que fazer? O que buscar para retomar a confiança, retomar uma energia, a fé, a crença de que é possível mudar? Eles acreditam no Gilson. Eles acreditam nas lideranças. Eles depositam confiança nos líderes maiores. E a liderança tem que ser exercida. A liderança tem que ser exercida. É questão de diálogo, conversa e, acima de tudo, humildade. Mesmo que estejamos nos cargos mais importantes do país, não percamos jamais a humildade. Humildade é fundamental. Sem humildade, você não vê o que o mendigo está passando, porque a situação dele é diferente da sua. Ele precisa comer, ele precisa dormir. A gente vê no outro sentido. As nossas percepções são diferentes. Como mudar isso? Através da liderança. Gilson, você é um líder que está fazendo a diferença aqui em Minas Gerais, mas não sozinho, porque o senhor tem um corpo ao seu lado, seu vice-presidente, o Flávio, e tantos outros que estão aqui, lhe ajudam, transmitem essa confiança, essa capacidade de transformação. É o conjunto, não é somente a figura do Gilson, é o conjunto do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que faz a diferença. E é isso que nós precisamos fazer no Brasil, encontrar desenvolvimento. Para ter desenvolvimento, nós temos que ter inovação. Nós temos que ter capacidade de inovar, ciência e tecnologia. O projeto Lapidar é isto que Vossa Excelência, juntamente com o seu time, colocou. O projeto Lapidar é uma orientação que todos podem implementar, como também o que o Fernando Sequeira está fazendo em relação à governança de processos. E assim nós vamos crescer, para ter uma avaliação de risco nas tomadas de decisões, para termos a confiança que o povo espera dos líderes maiores, e os senhores são os líderes maiores. E assim nós conseguimos, através da governança, fazer essa caminhada para buscar a esperança. E por isso que a rede de governança, e eu já deixei um livro hoje para o Vasconcelos, e deixei um livro para o nosso estimado aí, corregedor maior, e também vou entregar para alguns, não tenho tantos livros aqui, para o Fernando Sequeira, da governança à esperança. Não vamos perder a esperança, porque quando se perde a esperança, a vida perde o sentido. E a vida só tem sentido quando a gente transmite esperança para as gerações vindouras. E isso, a liderança tem que ser feita. Jesus Cristo não fez nada sozinho, foi buscar 12 apóstolos. 12 apóstolos. Para disseminar não somente os gestos, mas na prática, estender a mão e ajudar o próximo. Nós estamos aqui para ajudar o próximo. O próximo é a sociedade. Muito obrigado. Agradecemos ao ministro Augusto Nardes e teremos agora a assinatura do acordo entre o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e a Rede Governança Brasil, acordo que tem por objetivo a conjugação de esforços entre as instituições para a cooperação mútua com o desenvolvimento de ações de fomento à adoção de programas de compliance e integridade por parte de entidades e órgãos públicos. Para a assinatura do acordo, convidamos o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Gilson Soares Lemes, o presidente da Rede Governança Brasil,
Petrus Elesbão Lima da Silva, que serão acompanhados pelo ministro Nardes e pelo presidente do Conselho de Administração da Rede Governança Brasil, Luiz Antônio Peixoto Vale. Tribunal de Justiça de Minas Gerais e a Rede Governança Brasil agradecem a todos que prestigiaram a abertura deste fórum e reitero o convite para prestigiarem os trabalhos de forma virtual a partir das 14 horas. Uma boa tarde a todos. 14 horas, retomamos.